Artisticamente Divertido, canal do YouTube. Hoje nós vamos falar de uma obra da Sonia Delaunay, então a não confundir com o marido dela, Robert Delaunay. Então é a obra Prismas Elétricos, né? O título em francês Prisme électrique. Então com esta obra, que vocês podem ver que é feita de vários círculos coloridos, ela tentou mostrar o efeito da luz no Boulevard Saint-Germain, que é um lugar que fica bem perto da Sorbonne, do Jardim de Luxemburgo lá em Paris, é um lugar bem famoso. E na época dela, né, que é uma artista do século XIX e início do século XX, as cidades estavam começando a realmente ser iluminadas com modernas luzes elétricas. Então é o que ela tenta mostrar nesta obra, como a luz parecia nesses locais, sob os globos, né, que eram globos redondinhos. Então como ela percebia essas luzes. Parece que é doideira, mas não é. Calma que eu vou explicar. Então, o que rola? Essa é uma obra do movimento que é chamado cubismo órfico, ou orfismo, ou simultanismo. Os dois primeiros termos, então cubismo órfico ou orfismos, foram cunhados pelo Apollinaire. O Apollinaire era um escritor da época que tinha muita relação com os artistas e comentava às vezes obras de artistas. E para ele, esses círculos concêntricos tinham um movimento que lembrava a música. Então, orfismo faz referência a Orfeu, que na mitologia grega é aquele cara que toca a flautinha e vai acalmando as feras, e as feras vão meio que sendo domadas por ele através da música. Então, por isso, cubismo órfico ou orfismo. O termo cubismo tem a ver com a influência que o cubismo exerceu no trabalho tanto da Sonia quanto do marido dela. Então o nome dela é Sonia Delaunay Terque. Esse Terque é super francês, mas o nome dela não Terque é francês, que ela nasceu na Rússia. Então o Terque é o nome de solteira e o Delaunay é o nome de casada, que ela era casada com o Robert Delaunay. E eles trabalhavam muito sobre esses temas, e eles trabalhavam juntos, né? Cada um fazia sua pintura, mas muitas delas são parecidas, que a gente fica até com dificuldade para ver quem é de quem. E eles trabalhavam os dois com essa história deste cubismo órfico. E eles foram influenciados pelos cubistas. Então, os cubistas, eles decompõem os objetos. Então é como se eles mostrassem um objeto visto ao mesmo tempo de vários ângulos. Então, tipo, sei lá, a gente tem o meu celular aqui, mostra como ele é visto daqui, como ele é visto daqui, e como ele é visto daqui, e como ele é visto daqui, só que na mesma pintura. Geralmente não faz isso, né? A gente põe assim, não põe tudo junto. Eles decompõem esses objetos. E a Sonia e o Robert foram se distanciando cada vez mais do cubismo e chegando em obras abstratas, como essa que a gente vê aqui, que tem uma inspiração, né, do mundo real, mas que mostra as diversas facetas, né, da luz. Então ela acaba parecendo abstrata, ela é uma obra abstrata, mas que se inspirou, que abstraiu algo do mundo real. E o que o Robert e a Sonia faziam era justamente decompor, só que a luz. Porque a ótica influenciou muitos artistas nos estudos de ótica na época. Então, por exemplo, os neoimpressionistas, ou putilista, né, que falam também, eles pintavam com pontinhos. E às vezes eles colocavam cores complementares uma do lado da outra, para que essas cores juntas parecessem mais brilhantes. E o Robert Delaunay, então inspirado por esses estudos da ótica, né, e por uma obra de um cientista chamado Chevreul, que influenciou tanto os neoimpressionistas quanto os Delaunay, era um estudo de ótica chamado da lei do contraste simultâneo das cores. Então, como as cores algumas cores juntas produzem um contraste. Então esses estudos da ótica fizeram com que eles desenvolvessem essas pinturas que tentam representar a luz, né? Essa coisa que é difícil de representar porque ela não é palpável. Tem luz aqui do meu lado, mas não dá pra pegar, a gente vê, mas a gente não vê, é um negócio complexo. Então eles tentavam representar toda essa história das luzes, e ela tenta mostrar aqui essas luzes nos globos
do recém-iluminado Boulevard Saint-Germain. E a gente pode ver que tem um certo movimento, esse movimento que o Apollinaire dizia que lembrava um pouco a música, então os círculos parecem quase se mover. Parece lembrar um pouco também a passagem do tempo, que é um tema bastante estudado por um cara chamado Bergson, que também influenciou o Robert Delaunay. Então a gente pode pegar uma conexão aí. Então a gente pode ver essa história da ótica, o movimento, a passagem do tempo e o dinamismo, né? O movimento da cidade. Então essa cidade que Paris, na época, já era uma metrópole, já era cheia de gente. Então essa modernidade, que essa história de modernidade era muito importante na época. Havia muitos escritos e obras sobre a modernidade. Então a gente vê essa modernidade e essa energia das pessoas que passam através desses círculos coloridos, concêntricos, né? Um dentro do outro. A gente também sabe que o trabalho da Sônia foi influenciado por colchas de retalho da infância dela da Ucrânia. Então essas colchas de retalho coloridas, e a gente sabe que pouco antes dela ter feito essa obra, ela teceu uma coxa desse tipo pro bebê dela, então tem uma influência. E a gente sabe exatamente a data da obra, porque tem uma inscriçãozinha com o nome da obra, com o nome dela e com a data. A gente tem também uma inscrição que faz referência a uma poesia da Blaise Cendrars. Então a Blaise e a Sônia se influenciaram mutuamente. Então é uma referência à prosa do Transiberiano e da Pequena Joana da França, que a Sônia ilustrou, e a Blaise foi inspirado por uma outra obra da Sônia que ela tinha feito antes. Então tem aí uma relação entre as duas artistas, né? A poetisa e a artista pintora. Então é isso que a gente vê nessa obra. A gente tem que pensar ótica, dinamismo, movimento e essa modernidade e o movimento do Boulevard Saint-Germain e dessa história de talvez passagem do tempo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, segue, compartilha, comenta, tudo isso aí. Então é isso, beijinhos e até a próxima!